da palavra sobre o tema: tenha coragem, faça a diferença. Abra sua Bíblia, se você trouxe essa espada de dois gumes, no capítulo 16 do livro histórico de João, capítulo 16, versículo 33. Esse é um versículo básico desta noite e eu quero que você me acompanhe. A palavra diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Você sabe que esta palavra ânimo do original quer dizer tenha coragem. E eu venho falar-lhes esta noite exatamente disso. Tenha coragem. Vamos fazer a diferença nesta terra. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, Senhor dos senhores e Rei de reis, único, soberano, Deus que é a vida eterna, Deus que é amor, Deus que nos amou de tal monta, que deu a sua vida na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos dizer: eu vivo porque Cristo vive em mim. Fala-nos, Deus, usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, usa toda a minha vida, para que através de mim, palavras de encorajamento, palavras de vida, possam como sementes, ser semeadas em cada coração. Há aqui homens, mulheres, pessoas que estão em grandes expectativas, como eu, ó Deus, porque a palavra, quando é pregada, é espada de dois gumes, ela corta para lá, mas corta para cá. Fala-nos então, Senhor, que a partir de agora, os nossos corações se aquietem, as nossas mentes relaxem, para ouvirmos a voz de Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor, a palavra que não retorna vazia, a palavra que se cumpre, porque Deus vela por esta palavra. Em nome santo de Jesus, nós oramos com fé, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, selo do meu apostolado, abençoados do Senhor. Eu quero, durante alguns minutos, compartilhar com você sobre o tema tenha coragem, faça a diferença. E é importante pensarmos neste assunto, porque vamos daqui a alguns dias terminar o primeiro ano desta nova década. A sua vida, a partir de hoje, não pode ser a mesma que entrou aqui esta noite. Então, ouça o que o Espírito lhe fala. Uma das piores qualidades do ser humano é a covardia. É a covardia. Sabe, quando você vê um filme na televisão ou vai ao cinema, todos nós amamos os corajosos e desprezamos os covardes. Amamos os heróis e evitamos os covardes. Eu sei, você não gosta de uma figura covarde, Deus também não. Então, quando nós pensamos em pessoas corajosas, nós pensamos, por exemplo, nos militares que vão à guerra. Acabamos de terminar, redundância, mas acabamos agora uma guerra braba, inútil. Morreram milhares de pessoas no Iraque. Acabou, os americanos se retiraram, acabou a guerra. Você se lembra dos heróis? Passaram, fizeram filmes. Você se lembra dos bombeiros lá, quando houve a crise em Nova York? Eles entrando no meio daqueles edifícios, todos eles foram chamados de heróis. Então, quando pensamos em heróis, nós sabemos que são pessoas
que têm uma enorme coragem nesta terra. Uma enorme coragem. Então, por que eu quero lhe falar de coragem? Porque todos nós tomamos e tomaremos decisões e fazemos escolhas. E todas as nossas decisões e escolhas nesta terra são resultado ou da nossa coragem ou da nossa covardia. Todas. Então nós temos um chamado neste ministério da graça de Deus, e você está em terra da graça de Deus. Neste ministério não há condenação para a sua vida. Isso é terra de Deus. Então, nós temos um chamado para fazer diferença. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no mundo. Você viu, por esta questão da tecnologia, nós estamos no mundo inteiro. Então, é preciso coragem para fazer diferença. E olha, você não muda a sua vida se você não for corajoso. Nos mínimos detalhes. Vou comprar a minha casa ou não? Não, mas a prestação vai aumentar. Não, não vou comprar. Entro na faculdade ou não entro na faculdade? Não, não vou entrar na faculdade, porque a faculdade são 5 anos. Não vou entrar. Você sabe, a vida não muda se não houver coragem. Você é um empresário, é um profissional liberal, é um executivo, é uma dona de casa, é um jovem estudante. Você não mudará a sua vida se você não for corajoso. Veja novamente o que disse João 16. No mundo passais por aflições. Não se surpreenda. Todos nós passamos e passaremos por aflições. E nós precisamos ter coragem. Meu amado, para entrar aqui dentro desse espaço, teve que, certamente, Deus encher os vossos bispos de coragem, porque não é fácil estar aqui nesse lugar. Quando eu comprei o terreno no Rio de Janeiro para construir a nossa catedral, eu recebi banho de gelo, de água fria, pessoas negativas à minha volta, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E foi preciso eu me encher de coragem para dizer, eu vou construir essa catedral. Eu vou fazer um memorial à glória do Senhor. Então, no mundo passais por aflições, mas ele diz, tende bom ânimo. Esta palavra, essa expressão, tende bom ânimo, significa, tende coragem. Tende coragem. Então, coragem o que é? É você viver uma vida confiante, uma vida corajosamente. Porque estas virtudes, confiança e coragem, são aprendidas na igreja de Jesus Cristo. É aqui, através dos nossos bispos, através dos pastores, que nós aprendemos a desenvolver esta coragem para viver, esta força que a graça de Deus nos dá para dizermos, olha, o tempo passa de qualquer jeito. Meu irmão, eu comecei ontem o ministério, já se passaram 36 anos. Eu já tenho uma filha de 32 anos. Já tenho 5 netos. Então, o tempo passa. De qualquer jeito o tempo passa. Agora, a forma como você vive esse tempo é que vai determinar quem será você amanhã, depois, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Olha, quando você sabe, eu era um estrangeiro, eu cheguei ao Brasil sozinho. Eu não tinha amigos, eu não tinha família, eu tinha um passaporte que venceu, caducou quando eu entrei no Brasil, e uma passagem de vinda ao Brasil, e não mais, retorno. Sozinho. Eu me recordo que andava ali na Avenida Rio Branco, no centro da cidade do Rio, olhando aqueles prédios gigantes, meu Deus, o que é isto? Eu nunca tinha visto prédios tão grandes na minha vida. Eu poderia hoje ser parte
de uma estatística estarrecedora do Brasil. Eu poderia ser um derrotado, eu poderia ser um fraco, eu poderia ser um drogado, eu poderia ser uma pessoa metida em 1000 situações, mas Deus me dotou de uma classe de coragem. Uma classe de coragem. E esta coragem me faz hoje estar sobre este altar, ser merecedor de ter uma audiência tão seleta quanto vocês são, para ouvirem a respeito de coragem. Então, como é que se desenvolve esta questão de coragem? Olha, você vai ter que tomar decisões na sua vida. Com quem vou casar, qual é a casa que eu vou comprar, a faculdade, os filhos, os netos, o amanhã. Você vai tomar decisões. Então é preciso ter coragem. Como é que se desenvolve a coragem? Vamos tratar desse assunto com calma, porque eu vou mexer em algumas áreas importantes da sua vida. Em primeiro lugar, você tem que ter coragem para encarar um assunto que nós não gostamos de falar na nossa igreja. A questão do pecado. Nós não gostamos de falar disso aqui. Mas a verdade é que nós temos que ter coragem, porque 1 João 1,8 diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então a primeira coisa é que nós evangélicos precisamos de ser honestos para que a verdade esteja em nós. E quando eu tenho a capacidade de admitir uma falha, um erro, um fracasso, é sinal que a verdade de Deus está na minha vida. Se você erra, você tem que ter a coragem de dizer: perdão, minha mulher, perdão, meu marido, eu errei, foi minha falta. Você sabe, reconhecer um erro já é a primeira marca da coragem. E quando você aprende a reconhecer os erros, você está dizendo a você que você tem saúde espiritual, você tem maturidade. Eu conheço pessoas que nunca tiveram coragem de admitir um erro na vida. Sabe como é que essas pessoas chamam? Covardes. Há adultos que nunca pediram perdão a ninguém. Há maridos que ofendem as suas esposas. Há esposas que ofendem os seus maridos. Há pais que ofendem os filhos. Há filhos que ofendem os pais. E é muito mais fácil acusar do que reconhecer e dizer: eu errei. Isso é preciso ter coragem. Quando uma esposa ou um marido olham os olhos assim: perdão, eu errei. Isto é um ato de coragem. As pessoas não têm esta capacidade porque não têm a verdade de Deus nas suas vidas. Você sabe o que diz Provérbios 28:13? Olha lá: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Jamais prosperará. Quer dizer que às vezes a pessoa diz: não, mas eu sou dizimista. Mas você não pode encobrir transgressões. Porque a Bíblia diz: se você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Para confessar e deixar um erro, é preciso ter coragem. Eu me recordo, alguns anos atrás, eu estava comprando um terreno para colocarmos uma antena da nossa rádio que tínhamos no Rio de Janeiro. Eu conheci o proprietário de um terreno que até o meio-dia ele era um homem sóbrio, tranquilo, falava direito, mas a partir do meio-dia ele começava a beber e ele virava um pequeno monstro. Ele batia na esposa, ele batia nos filhos, sabe? E eu chegava muitas vezes a dizer ao senhor: ô senhor Menezes, pare de beber. E ele dizia assim: não sou eu, é uma força maior que eu tenho dentro de mim. É que eu, sabe, a bebida, eu tenho muita depressão, e então a bebida, o meu companheiro, a minha companheira. E eu disse: quem sabe o senhor um dia vai atravessar aqui uma estrada e morre.
porque o senhor tem uma personalidade até ao meio-dia, do meio-dia em diante. E ele dava uma série de desculpas. Bom, só para não alongar muito, um dia ele foi atravessar a estrada na frente da nossa rádio, foi atropelado e morreu. Esse homem teve 1000 oportunidades, ele ouviu dos meus lábios 1000 vezes, pare, mas ele encobria os seus erros. Então, não prosperou, morreu. Agora, se você confessa e deixa, porque quando nós estamos tratando destas coisas, você sabe, esta coisa de encobrir tem destruído milhares de casamentos, tem destruído relações, tem destruído amizades, tem destruído colegas, tem destruído carreiras, tem arruinado igrejas. Arruinado igrejas. Porque quando você encobre, você se arruína. Você não prospera. Então eu quero dizer que eu admiro as pessoas corajosas quando elas confessam as suas faltas. E não é confessar ao pastor, é a Deus. Ou se houve um problema entre uma pessoa e é preciso pedir perdão, chegar e dizer, amado, eu errei, perdão. Sabe quantas pessoas estão oprimidas, milhares de pessoas oprimidas, porque não conseguem perdoar. Se não consegue perdoar, não consegue amar. A falta de perdão adoece a pessoa. Você sabe, é uma estatística médica, eu ontem disse na igreja, 95% das pessoas que contraem câncer têm uma vida pregressa de grande depressão. 95% das pessoas que têm doenças malignas têm uma vida pregressa de infelicidade. Por coisas que guardaram, por coisas que encobriram, por coisas que não falaram, por coisas que odiaram, por ira guardada, por rancor guardado. E sabe uma coisa? Chega o câncer e abate. Chega a doença maligna. A Bíblia diz, se você não confessa, se você não abre o seu coração, você não diz, Deus, aquela pessoa eu não consigo perdoar, ajuda-me, que eu tenha coragem. Porque olha, amado, quem dá o sopapo nunca se lembra que deu. Mas quem recebe o sopapo vai se lembrar o resto da vida. Então, nesses 30 e poucos anos de ministério, pessoas me revelaram coisas que jamais revelariam a outra pessoa. Eles sabem da minha integridade com essa questão. E eu admiro quando alguém tem coragem de se libertar. Conforme a Bíblia diz, confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessa, não é dizer é confessa e deixa. Diga comigo, confessa e deixa. Senão não prospera. E aí vem o final do ano. Aí vem o segundo ano dessa década. E aí vem mais um ano de vida. Dia 31, quando fizermos a contagem regressiva, 10, 9, 8, 31, acabou. 2 bilhões acabou. Se você recebeu a tua herança ou não recebeu, mudou. Vem uma nova palavra e você vai continuar na mesma. A verdade liberta. Fale a verdade. Fale a verdade. Porque, amados, quantas vidas arruinadas porque encobriram. Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Veja como é que Paulo lutou com essa situação. Em Romanos 7, 18 a 25, ele diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Bem, então se não habita bem nenhum, para que eu vou jejuar? Se na nossa carne não há bem nenhum. Não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Olha a luta titânica que o apóstolo São Paulo teve com a sua carne. E ele diz assim, porque
Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas ele está abrindo o coração, ele está rasgando a sua alma. Ele está dizendo: gente, eu sou apóstolo, eu sou o chefe da igreja no mundo cristão, mas ouça, eu sou de carne. E ele continua dizendo: se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O velho homem, o velho Adão que está lá dentro. Por isso é que Paulo disse: nós temos um corpo de humilhação. Pedro disse: nós temos carne de imundície. Porque a nossa carne quer nos humilhar. Se você não for capaz de abrir o jogo com você e com Deus, você vai encobrir, você não prospera. Depois sabe o que você vai dizer? Ah, a igreja não tem o Espírito Santo. Aqui não tem a unção. Não tem o quê? Desde que se colocou o pé aqui dentro, eu senti imediatamente a manifestação de Deus. E ele continua dizendo: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, na igreja, na obra do Senhor. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o que, quem vai dizer isso aqui? É Paulo, a quem nós imitamos, o homem mais importante da Bíblia depois de Jesus, em relação ao cristianismo. Ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele não encobriu, ele não ocultou, ele não escondeu, ele não se paramentou, não pôs uma mitra na cabeça com uma bonita roupa sacra. Ele disse: eu sou gente. Agora, temente a Deus, ele disse: quem que me livrará? E depois diz no versículo 24: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Eu tenho que estar atento. Chegou uma situação, confessa e deixa, alcança misericórdia. Não confessa, prisioneiro. Prisioneiro. Agora, pastor, mas a nossa igreja não tem um entendimento diferente em relação ao pecado? Tem. Em Romanos 6,14 diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e da graça. Em relação ao pecado que pudesse destruir a tua vida eterna, não há mais domínio. Mas eu estou lhe falando daquela lei que guerreia contra mim e contra você. Vamos lá colocar o 7,23 outra vez. Vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro. Aquele senhor que eu há pouco falei era prisioneiro do álcool. Pastor, mas o senhor está numa igreja, o senhor veio falar de álcool. Eu conheço o pastor alcoólatra. Pastor, eu tenho uma tendência homossexual, lesbianismo. Isso é uma prisão, cara. Vocês não me querem aqui, então eu vou procurar uma igreja só de pessoas com essa tendência. Não faça isso. Você está dizendo que você não é um eleito de Deus e quer ir para o inferno. Essa lei que guerreia contra você, uma vez que você tenha a coragem de rasgar o seu coração e não encobrir mais, diz que prospera. E nós precisamos de prosperidade entre nós. Nós precisamos ter coragem para isto. Olha, você tem uma esposa aí do seu lado. Você tem um marido aí do seu lado. Você tem uma casa, você tem um lar. Você tem um trabalho. Você sabe, eu tenho dito na igreja, muita gente só vai ler a Bíblia na nossa vida. Milhões de pessoas não vão ler a Bíblia, mas eles vão ler a Bíblia na tua vida. E se você é uma pessoa da reconciliação, se você é uma pessoa que tem coragem de dizer:
ao seu diretor, ao seu empregado: olha, desculpe, eu errei, eu fracassei, vamos voltar outra vez. Dizendo à esposa, ao marido, aos filhos: meu amado, você vai desenvolver uma coragem muito forte na sua vida. Segundo lugar, você precisa ter coragem para ficar sempre do lado certo. Do lado certo. 1 Coríntios 16, 13 diz isso: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei. Você precisa de ser firme, varonil e estar sempre do lado certo, do lado da verdade. Eu vou lhe mostrar um versículo que você nunca leu na vida, e eu vou lhe mostrar hoje. 2 Coríntios 13, 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Meu amado, não lute contra a verdade, aceite a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sempre liberta, a mentira aprisiona. Nada podemos contra a verdade. Não adianta dar desculpas. Não, é que a bebida é minha companheira, o cigarro, a droga, o homossexual. Amado, nada podemos contra a verdade. Nós temos que ser a favor da própria verdade. E eu vou lhe dizer uma coisa: para ser a favor da verdade tem que ter coragem. Tem, como diz o carioca, tem que ter peito. Porque dentro da tua empresa, no teu bairro, na tua família, se levantam certamente situações. E você sabe, muitos crentes têm dificuldade em ficar do lado da verdade. Sabe por quê? Têm medo de não ser aceitos. Eu não quero saber se o meu vizinho me aceita ou não, porque eu sou da verdade. Eu sou da verdade e ponto, Henrique. E ponto. Eu não luto contra a verdade. Eu sou da verdade e ponto. Diga glória a Deus. Olha, eu me recordo que quando eu fiz o curso de Direito, eu ficava na primeira fila e tinha uma moça que sentava atrás de mim, que fumava a aula toda. E ela fumava e atirava o fumo na minha cabeça. Primeiro dia, eu disse: puxa, já vão começar a dizer que é pastor e tal. Cheguei a casa, minha cabeça era um fumo só. Meus olhos pareciam o rio Amazonas, vermelhos. Segundo dia, eu olhei para trás e disse: bata um fumo pro pé, pô, não joga na minha cabeça. E ela, pastorzinho. Terceiro dia, eu falei: peraí, você paga a faculdade, eu também pago, eu tenho o mesmo direito de você ter aqui, ou você para de fumar ou muda de lugar. Aí o professor disse: tem razão, você quer fumar, vai lá para trás. O pastor tem razão, nunca mais fumou dentro da sala. É um pequeno testemunho, não vale muito, mas é uma verdade. Se você sabe que alguma coisa está errada e fica em silêncio porque diz assim: eu não sou juiz, não é da minha responsabilidade, meu amado, você estará errando. Você estará errando. Porque nós somos da verdade e temos que ter coragem de ficar sempre com a verdade e não lutar contra a verdade. Então, essa coisa de dizer eu não sou juiz, é verdade, você não é juiz. Mas Ezequiel 3, 18 e 19 diz isso. Olha lá: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu sou eu e és tu, e tu não o avisares, e nada disseres para o divertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Pastor, é assim, eu venho à igreja, não quero nem saber do meu marido, que morra, que vai para o inferno.
Eu estou na igreja, não quero saber da minha mulher. Eu estou nos meus filhos. Meu amado, Deus requer, quando Ele manda falar, você tem que ter coragem de falar a verdade do que é certo. Você não disse, se avisares, e do versículo 19, mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho, o perverso morrerá na sua iniquidade. Mas tu salvaste a tua alma. Por quê? Ficaste do lado da verdade. Ficaste do lado da verdade. Então, primeiro, coragem para não encobrir, mas confessar e deixar. Olha, eu quando me converti há 36 anos, eu não era muito certinho, não. Eu vinha da igreja católica, habituado só a me benzer, rezar o terço. Então, se tivesse que mentir, mentia. Se tivesse palavrão, dizia palavrão. Se tivesse que enganar, enganava. Porque é o jeito de qualquer pessoa que não tem Jesus. Andava como os demais, como um filho do príncipe das potestades do ar. Filho da ira. E quando eu entrei no clima da igreja, quando eu comecei a perceber o que era a igreja, o que realmente era a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor, eu comecei a dizer, eu não posso ficar do lado da mentira, eu tenho que ficar do lado da verdade. E um dia, um pastor estava pregando, eu recordo, estava na primeira fila da igreja, ele disse, você que está com mentira no lábio, você vai morrer e vai para o inferno. Eu disse, mas como é que esse homem sabe que sou eu? Eu era novinho na fé, tinha 2 ou 3 meses de igreja. Mas eu comecei a perceber que eu tinha que ser boca de Deus. Quando Deus me mandar, e me manda muitas vezes, dizer a alguém, não faça, ou muda o teu caminho, não proceda desta forma, eu não me calo. Eu fico do lado da verdade, porque eu posso salvar uma alma. Agora, o silêncio não. Olha o que diz Tiago 5, 19 e 20, ele diz assim, meus irmãos, se algum entre vós desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Olha, todos nós conhecemos pessoas, família, amigos, colegas, que estão se destruindo, e nós não dissemos nada a esta pessoa. Há pessoas destruindo as suas vidas dentro da nossa família, no lugar de trabalho. Meu amado, pessoas que ignoram Deus. Uma pessoa que faz uso de droga, ignora Deus. Uma pessoa que faz uso do álcool, ignora Deus. Uma pessoa que tem sexo ilícito, ignora Deus. Uma pessoa que tem tendência homossexual ou lesbiana, ignora Deus. Uma pessoa que tem tendência a dependências químicas, está ignorando Deus. E nós temos um costume bárbaro. Nós sempre dizemos assim, mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Apóstolo, o cara está cheirando cocaína, é meu colega, mas ele está feliz. Você acha? Deus espera que você tenha a coragem de começar dentro da sua família a dizer e a avisar sobre a verdade. Porque toda pessoa que ouve a verdade é liberta. Você não pode ficar em silêncio. Provérbios 14, 13 diz isso. Até no riso tem dor o coração. E o fim da alegria, o fim do crack, o fim da bebida, o fim da mentira, é tristeza. E tristeza, 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 câncer. Depressão, câncer. Tristeza, tristeza, infelicidade, doenças malignas. Então vamos lá. Em primeiro lugar,
coragem para encarar erros e falar a verdade. Segundo lugar, estar sempre do lado da verdade. Não dá desculpas, especialmente quando Deus, e olha, eu vou lhe dizer mais, Deus já te mandou falar a muita gente e você não falou. Mas pastor, mas o senhor não conhece? Tem uma nova música, diz assim, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Meu amado, não é cada um no seu quadrado não, você é luz do mundo, você é sal desta terra. Deus já te mandou falar ao teu marido, Deus já te mandou falar à tua esposa, Deus já te mandou falar aos teus filhos, aos teus amigos, ao teu diretor, ao teu chefe. Você tem que ter coragem. Eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar no Brasil, meu segundo emprego foi diretoria de uma empresa. O dono da empresa era um homem meio perverso. E tinha esposa, mas trabalhava como amante. E quando eu fui trabalhar para a empresa, para ser o diretor dele, tinha um caos dentro da empresa. E eu disse a ele, senhor, por favor, o senhor paga o que tiver que pagar, mas não quero esta senhora aqui dentro da minha empresa. Segundo lugar, o senhor vai passar a ir comigo a reuniões de oração da minha igreja. Ele disse, o quê? Você vem impor aqui, você é meu funcionário, o senhor quer que a sua empresa cresça? O senhor quer que a sua empresa progrida? O senhor quer que a sua empresa se torne uma grande empresa? O senhor vai comigo a reuniões de oração. E eu levei o patrão, o dono da empresa, uma grande transportadora, levei. E chegamos na igreja, eu disse assim, agora o senhor vai ajoelhar aqui no banco. Ele disse, o quê? Você me ajoelha aí agora. Ainda vou te colocar milho aí para ajoelhar em cima do milho. Passado 3 meses, a nossa empresa disparou. Eu disse, o senhor está vendo o resultado da verdade? Porque havia muita coisa encoberta, as coisas não progridem. Pode vir a profecia maior e olha, vem agora uma profecia para 2012 que vou te contar. É para arrebentar. Mas se eu não tiver coragem de encarar os meus erros, se eu não quiser esticar do lado da verdade, se eu começar a dar desculpas, se você é um cristão, você tem obrigação de mostrar às pessoas que estão no erro, seja esposo, marido, os filhos, colegas, amigo, vizinho, não custa nada dizer, olha, esse caminho é errado. O que é difícil? Você chegar junto de um amigo e dizer assim, eu posso lhe ajudar. Eu gosto de você. Há um caminho para você. Olha, desculpa, eu não posso ficar em silêncio sabendo que você está se matando com cigarro, com bebida, com prostituição. Sem ofensa, por Cristo, saia desse caminho, reconcilie-se do Senhor, venha à minha igreja. Isso é difícil. Então você não pode se calar a partir de hoje. Não pode. Porque amor não é uma opção. Nós temos que fazer algo por alguém que está na contramão de Deus. Pastor, mas e a coragem para falar ao meu marido, ao meu colega, ao meu chefe? Você vai aprender a desenvolver aqui na igreja. Por aquilo que você aprende na igreja, especialmente pelo amor de Deus que Ele colocou em nosso coração quando derramou o Espírito Santo. Olha como é que diz o Salmo 119, 1 e 6. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos a risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Depois diz o versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença do rei, da rainha, do chefe, do diretor, do marido, da mulher, dos filhos. Eu não me envergonharei.
Mas pastor, na presença de um rei, não te envergonhes, amado. Eu não quero que o sangue de alguém caia sobre mim. Eu tenho que falar a verdade corajosamente. E falo. Onde eu ando com a minha esposa, olha, às vezes vou ao shopping, é uma pessoa, o senhor podia orar por mim? O senhor lembre-se de mim nas suas orações. Eu falei, não. Encosta aqui, cara. Encosta a pessoa num cantinho lá, todo mundo, em o nome de Jesus, fala mais baixo. Não vou falar mais baixo, meu. Você pediu oração, agora é para falar baixo? Todo mundo agora vai saber aqui no shopping que eu sou pastor e você precisa de Jesus. Em o nome de Jesus. Ave Maria. Não diga Ave Maria, meu. Diga Pai Nosso. Você quer que o sangue de alguém caia sobre a sua vida? Então abra a sua boca e fale. Eu tenho muitos testemunhos, muitos. Um dia eu vinha de Miami e pedi para entrar na cabine do avião, que eu gosto muito de pilotagem. Sentei-me atrás do comandante. O comandante olhou para trás assim, quem é o senhor? Eu sou apóstolo de uma igreja. Você é apóstolo? O que é isso? Não, sou bispo, chefe de uma igreja. Eu sou de um centro espírita, kardecista, mesa preta, mato animal, como sangue, bebo. Eu digo, meu Jesus. E o senhor é o piloto? Sou. Eu disse, em nome do Pai e do Filho, só um momentinho, comandante, antes do senhor fazer algo mais, fui no toalete, cara, ajoelhei lá no toalete, digo, meu Deus, onde me meteste hoje? O comandante diz que é mesa preta, mata animal, vai no inferno. E Deus disse, não te cales, Miguel. Volta lá e bota para quebrar. Mas quebrar o que, senhor? O avião? Não, o comandante. Entrei e disse, comandante, o senhor acredita em Deus? Ele disse, não, eu acredito na pombagira dos infernos. Ele disse, está amarrado. Não, está amarrado não, está amarrado é o Macedo. Não está amarrado nada. Então, aí comecei, não, mas Jesus, o senhor sabe, a Bíblia diz. E eu comecei, e passado um pouco, o comandante me respeitou. Se calou de falar besteira, estava falando. E eu vim, porque aí eu já não dava mais para ir dormir, né? Uma pombagira pilotando um 767. Ora, eu sou português, né? Fiquei atrás dele, falei, em nome de Jesus. Toda vez que ele ia mexer lá, eu falei, em nome de Jesus. Agora nós vamos inclinar o avião. Não inclina nada. Quando aterrissamos, eu tinha menos uns 3 quilos, cara. Mas ele ouviu falar de Jesus. O sangue daquele homem não vai recair sobre mim. Terceiro lugar, nós precisamos de coragem para falar de Jesus Cristo. A graça de Deus. Olha, primeira, coragem do testemunho pessoal. Segunda, coragem de falar de Jesus. 2 Timóteo 1:7-8 diz assim, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Quem é que recebeu o espírito de covardia aqui na igreja? Ninguém? Então você não tem espírito de covardia. Mas de... Fala alto, é poder. Fala, mas de... Faça agora assim. Eita, chegou aqui. Mas de poder, de amor e de moderação. Então, não tenha vergonha de anunciar, de revelar a verdade de Cristo. Olha como é que Paulo dizia a Timóteo. 1 Timóteo 1, 5, 6 e 7. Não te envergonhes. Deus não deu espírito de covardia. Não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não te envergonhes. Você podia ir ao 1,5, onde está? Quem é que está mexendo? Lá, põe o 1,5, 1 Timóteo. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro, da consciência boa e da fé sem
hipocrisia. Nós não podemos ter hipocrisia. Temos que falar a verdade, corajosamente. Diz o versículo número 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, da fé sem hipocrisia, perderam-se em loquacidade frívola, versículo 7, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então você não pode ter vergonha. Você sabe, uma vez que você tenha coragem de não encobrir nada, tenha coragem de falar a respeito do teu testemunho, você vai ter coragem para revelar a graça. Disse 1 de Pedro 3,15. Sabemos, porém, 1 de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muita gente vai te pedir, vai chegar e vai dizer assim, mas quem é você? Me fale, você é diferente. Todo mundo aqui fala palavrão, você não fala. Todo mundo aqui bebe, você não bebe. Todo mundo aqui trai, você não trai. Todo mundo aqui... E você tem que dizer, qual é a razão da tua esperança? Qual é a razão? As pessoas querem saber qual é a razão. Mas apóstolo, eu ainda não domino a Bíblia. Olha, aqui a igreja tem um curso, 1, 2 e 3 da graça de Deus, curso básico. Mas eu ainda não domino a Bíblia. Meu amado, dizer a alguém que Jesus te ama, que Deus tem um propósito na sua vida, eu vou lhe dizer uma coisa, as pessoas não precisam só do teu conhecimento, elas precisam do teu amor. Convida alguém, neste final do ano, para mudar de vida, para vir à igreja. Ofereça um CD da igreja, ofereça um livro da igreja, faça uma oração por alguém. Meu amado, Deus sabe, e você sabe, quem são as pessoas que Deus colocou no teu coração, que precisam de ouvir a respeito da esperança que há na tua vida, para que o sangue dessa gente não recaia sobre você. Dizer a alguém, você é um abençoado, você foi predestinado, você é uma pedra viva, não é difícil. Falar sobre espiritualidade, sobre o que Deus fez na tua vida, qual é a razão da tua esperança, não é difícil. Não é difícil. Dar testemunho é a nossa missão. Falar da tua paixão por esta igreja, por este reino, por esta mensagem, o teu amor por Jesus. Isso é a tua missão. Você tem que ter coragem para isso. Você sabe, a mídia, a televisão odeia o cristianismo. As novelas odeiam a família. A sociedade está corrompida. A ciência é contra Deus. E olha o que Paulo diz em Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Este ano as coisas vão mudar. E ele disse, filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, no meio da geração pervertida e corrupta, resplandeceis como luzeiros do mundo. Então o teu marido tem que te ver resplandecer. A tua esposa tem que ver luz na tua vida. Os teus filhos têm que ver, uma geração aí fora tem que ver, o mundo está pervertido. Ponha os olhos em Brasília, olha a perversão. A Bíblia diz, não vos conformeis com este século. O nosso ministério não vai se curvar ao mundo. Mas é preciso coragem para falar de Jesus, para arrastar pessoas para a igreja, que o sangue de alguém não recaia sobre a sua vida, meu amado. Porque Deus já te disse a quem você tem que falar, e muitas vezes você diz, não,
eu estou aqui na minha, não tenho nada a ver com a vida dos outros. Tem sim. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Romanos 1,16. Vamos ler juntos? Vamos lá acordar agora? Vamos lá. Pois eu tenho vergonha do Evangelho, eu escondo a minha Bíblia, eu não conto para ninguém que eu sou da igreja. Eu sou agente secreto e invisível. Diga não. Então vamos dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Mas eu quero ver você não se envergonhar. Vamos lá? Eu não me envergonho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e do grego e finalmente o gentio. É o poder de Deus. Você pensa que há poder de Deus em Maomé? Com todo o respeito. Você acha que há o poder de Deus em Buda? Você acha que há o poder de Deus em Gandhi, em Confúcio, em Aparecida? O poder de Deus vem da Bíblia Sagrada, vem da voz de Deus. Por isso não podemos ter vergonha do Evangelho. O único poder que leva o homem à salvação é o poder do Evangelho. Diga, do Evangelho. É o poder do... Diga, então eu não me envergonho. Olha o irmão do seu lado e diga assim: você tem vergonha do Evangelho? Tens vergonha do Evangelho? Diga, eu não tenho vergonha do Evangelho. Mas eu quero ouvir com sotaque português. Diga, eu não tenho vergonha do Evangelho. É o poder de Deus. Eu não tenho vergonha. Passou na minha rede, é peixe, eu falo de Jesus. Marcos 13:9 diz assim: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então o nosso trabalho nesta terra é dar testemunho. Deus nos preparou para isto. Olha o que diz em 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6. Não pegou? 2 Coríntios 3:6. Eu vou na minha Bíblia. 2 Coríntios 3:6 assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova... Já somos habilitados. Somos preparados por Deus para sermos ministros. Então Deus nos preparou, nos habilitou. Você tem que praticar este ministério que o Senhor lhe deu. Olha, amado, o crack está destruindo a nossa sociedade. Nós temos na nossa igreja um ministério chamado SOS Espiritual. Tem um bispo na frente, o bispo Sérgio. O ano passado nós recebemos 1.737 dependentes químicos do crack. 75% eram evangélicos. Ninguém falou, oh. Quando eu disser 75, você fala, oh. 75% eram evangélicos. Agora temos que fazer alguma coisa. Temos que ter coragem para falar a esta gente: esse caminho é errado, o caminho certo é esse. Mas se você esperar que eu e os bispos façam esse trabalho, somos poucos. Somos nós, a família de Deus, temos que fazer esse trabalho. Então, o Brasil passa por uma tragédia. A droga invadiu a escola, desde crianças, adultos, universitários. E a igreja de Jesus? Oh, a igreja tem para oferecer sabonete de arruda, chapéu de cowboy, meia com a bênção não sei de quê. Ah, isso vai salvar alguém. Isso é uma mentira do diabo. Isso é operação do erro de Satanás. Olha, só você sabe quem são as pessoas que com um convite seu
poderão mudar a vida eternamente. Tenha coragem. Jeremias 1, 17 a 19 diz assim: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Diz tudo. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada. Diga glória a Deus. Como coluna de ferro, diga glória a Deus. Como muros de bronze, diga glória a Deus. Contra todo o país, contra o rei de Judá, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu quero ouvir um glória a Deus. Amado, Deus quer te usar neste mundo. A partir de agora, você sabe que você recebe de Deus coragem. Coragem para fazer diferença. Pastor, e como é que o senhor quer que eu faça então? Em primeiro lugar, fale em público. Onde você trabalha, onde você estiver, onde você for. Você não é covarde, você é cidade fortalecida. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida. Fala a verdade. Olhe, Paulo disse isso em Gálatas 4,16, assim: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Se você fala a verdade a alguém, você não é inimiga, você é amiga dessa pessoa. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ser crente em Jesus. Faça algo publicamente. Não tenha medo nem vergonha. Segundo lugar, ore todos os dias por alguém. Todos os dias por alguém. Olha, Efésios 4:21 diz assim: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade. Se você conhece a verdade, fale. Ore por alguém, ponha na sua lista de oração: Senhor, o meu chefe, Senhor, o meu marido, Senhor, a minha esposa, Senhor, os meus filhos, Senhor, os meus vizinhos. Ore por alguém. Terceiro lugar, espere que Deus lhe usará. Jeremias 1:6 adiante diz assim: então lhe disse eu: Senhor Deus, eu não sei falar, eu não fiz curso de teologia ainda, eu não passo de uma criança, eu tenho pouco tempo de igreja. Então diz a palavra, Jeremias, adiante, 7. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, ao teu marido, à tua esposa, ao teu chefe, aos teus colegas, aos teus vizinhos, e te enviar, tu irás, e tudo quanto eu te mandar, tu falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, para edificar e para plantar. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus põe palavras na tua boca hoje. Eu envio desse altar palavra profética para a tua boca. Fale, disse Jesus, a minha palavra. Coragem. Coragem é fazer o que Deus mandou fazer. Se você ama a Deus, se você conhece a verdade, quarto lugar, a batalha está começando a partir de hoje. O nosso país precisa do nosso testemunho. Nós venceremos. Deus é conosco. Não se deixe intimidar por ninguém. Deus é por você. Quem será contra? Quem será contra? Você não é um religioso. Isto é para os fracos. Religião é para os fracos. Cristianismo é constituído de gente que tem coragem, que não se acovardam,
pessoas que têm uma enorme coragem para viver a Bíblia, para dar testemunho, para falar da fé, para ser puro numa sociedade corrupta. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, estamos a 5 minutos do final. Há mais covardes na obra de Deus do que gente que fala de Jesus. Pastor, eu quando chego da minha empresa, eu não digo para ninguém que sou evangélico. Não digo. Você nunca mais vai fazer isso. Se onde chegar você vai dizer a todo mundo, eu sou um evangélico. Você não pode se envergonhar do evangelho. Milhões de pessoas estão morrendo, amado, enganados por essas seitas diabólicas, torturados por pregação da lei, perdendo a vida sem esperança. Então você hoje tem que se levantar interiormente para dizer: eu quero fazer diferença na minha família, eu quero fazer diferença no meu bairro, na minha empresa. Porque olha, Lucas 9:26 diz assim: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, se eu tiver vergonha de dizer que sou crente, se eu tiver vergonha de dizer que eu sou de uma igreja, se eu tiver vergonha de dizer que sou dizimista fiel, se eu tiver vergonha de dizer que eu participo da obra de evangelização do mundo, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. O Senhor diz que se você tiver vergonha dele, ele vai ter vergonha de você. Então, eu desafio você esta noite a ser diferente, a fazer diferença. Porque estamos terminando um ano profético. Você sabe, Deus hoje, num piscar de olhos, pode fazer uma obra eterna na tua vida. Estamos terminando 2011. Chega agora, daqui a alguns dias, um novo ano profético. Você sabe quem são as pessoas que você precisa de falar, quais são os atos que você precisa ter coragem para enfrentar, quais são as coisas que você não pode encobrir mais. E Deus certamente, esta noite, num ato de coragem, mudará a história da tua vida. E você vai mudar a história da tua família. Você vai mudar a história da tua empresa. Você não vai mais se envergonhar da tua missão, fazer algo corajoso. Hoje eu decreto o fim do silêncio na tua vida. Como apóstolo e profeta, eu decreto o fim do silêncio na tua vida. Abra a tua boca.